Continuando a falar sobre transdisciplinaridade, então nós temos um fator que é quase como que uma espécie de quarto pilar da transdisciplinaridade, que é a cultura ou a culturalidade. Então, o que nós queremos dizer quando falamos em cultura na transdisciplinaridade? Nós sabemos que na língua portuguesa, cultura pode significar, eventualmente, quantidade de conhecimento, quantidade de informação, mas não é este sentido de cultura que usamos aqui. Aqui, a nossa ideia de cultura, ela vem ligada a este triângulo, a estes três fatores interrelacionados: ser humano, cultura e linguagem aparecem concomitantemente, seja lá em qual momento da história ou da pré-história da humanidade, em que, logo que surgiu o ser humano, juntamente surgiram concomitantemente cultura e linguagem. Então, o que quer dizer este cultura? Cultura aí é alguma coisa que é resultado da coletividade e da memória coletiva. Então, diz respeito a alguma coisa que sempre existiu enquanto existiu o ser humano. Então, não é alguma coisa que apareceu depois que apareceu a ciência ou o conhecimento científico, aí que apareceu a cultura. Não é isto. Sempre que existiu o ser humano, existiu a cultura, como fruto da coletividade e da memória coletiva. Falando-se primeiramente no nível multi ou interdisciplinar, se tratar-se de uma área, uma disciplina ou um estudo que diga respeito às ciências humanas e que esteja estudando algum aspecto cultural ou a cultura, isso pode ocorrer dentro dessa instância multidisciplinar ou dessa instância interdisciplinar. É menos comum o estudo de cultura fora da área de ciências humanas, dentro da área de exatas ou da área de biológicas, porque esse é um estudo que é mais próprio da área de ciências humanas. Então, antes de entrar no nível transdisciplinar, no multi e no inter, já é possível que se aborde ou que se estude a cultura ou se façam estudos culturais. Aliás, no nível multidisciplinar, é importante lembrarmos que é nesta instância que todo o progresso científico que se tem até hoje e que continua existindo, a maior parte dessas descobertas, dessas pesquisas científicas, seja lá de qual instância, mesmo que de ciências humanas, está nesse nível multidisciplinar, eventualmente também no interdisciplinar. Quando a transdisciplinaridade aborda a cultura, a transdisciplinaridade nunca deixa a cultura de lado. Então, em pesquisas multi ou interdisciplinares, fatores culturais podem estar do lado de fora quando se faz o estudo de uma determinada estrutura química, o estudo de algum tipo de aspecto patológico, de alguma doença, muitas vezes não se contempla o aspecto cultural. Já na transdisciplinaridade, sempre está presente o aspecto cultural e muitas vezes até transcultural, através das culturas. Como na transdisciplinaridade não há reducionismo, então não há o afastamento dos traços culturais.
mas isso faz parte, como foi dito, quase como uma espécie de quarto pilar da transdisciplinaridade. Contemplar aspectos culturais. Sempre está presente ou estão presentes quando existe este olhar transversal através da multi ou da interdisciplinaridade. E aí que podemos lembrar uma coisa que diz Edgar Morin, que sempre nas pesquisas multidisciplinares, eventualmente interdisciplinares, existem os elementos de exclusão, os fatores de exclusão, aqueles fatores que ficam sempre do lado de fora das pesquisas. E Edgar Morin diz então o seguinte: será que já não é tempo de passar-se a estudar isto que fica do lado de fora? Serem estudados esses fatores que são sempre excluídos das pesquisas, que são importantes da maneira como são. Então, o nível multidisciplinar, ele continua sendo importante para uma determinada instância. Não há uma hierarquia multi-intertrans, como se transdisciplinaridade fosse superior a inter ou multi. Ela é mais recente no tempo, se formos observar a maneira como as disciplinas foram se dispondo no conhecimento, se arranjando no conhecimento. Mas, seja a inter, seja ou a transdisciplinaridade, são aspectos que vieram caminhando, inclusive com estudos culturais. Então, Fernand Braudel, que é um importante historiador francês, que inclusive deu aula na Universidade de São Paulo, ele já em 1958 chamava a atenção para buscar-se o campo interdisciplinar também, sem desfazer do campo multidisciplinar. Isso ele falava em ciências humanas. Então nós vemos como é dinâmico, como são dinâmicas estas disposições, estas estruturas multi-intertrans, e no caso da transdisciplinaridade, estamos chamando a atenção para o fator cultural ou transcultural.